Grande parte da igreja tem medo das páginas do Apocalipse. Quando eu era convertido, eu fui ler a Bíblia a primeira vez e perguntei para o obreiro por onde eu começo. Ele disse: começa por Mateus, quando chegar em Apocalipse você não lê. E aí você vai para Gênesis e lê o Antigo Testamento todo. E eu, muito curioso, novo convertido, o primeiro livro que eu li foi o Apocalipse. E confesso que quando eu me deparei com a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a antiga serpente e o dragão, 144 mil, duas testemunhas, selos, trombetas e taças, uma mulher vestida de sol que pisa sobre uma lua e que foge para o deserto por tempo, tempos e metade de um tempo. Este livro que fala sobre a batalha do Armagedon, milênio, Gog e Magog, juízo final dos céus e da terra, confesso que eu queria entender tudo isso. Passei longos anos estudando o livro do Apocalipse. E se você não leu, eu tenho uma boa notícia. Este livro não causa medo. Pelo contrário, ele mostra que a injustiça tem prazo de validade. E que a destra do Pai, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ele está no controle de toda a história. Estou sentindo Deus, vou repetir. Ele está no controle de toda a história. Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja teve vários nomes e eminência que foram responsáveis por grandes acontecimentos desde o nascimento da igreja até chegar no livro do Apocalipse. Lembra quando Jesus foi colocado em um sepulcro e ao terceiro dia ele ressuscita? O primeiro colégio apostólico, os discípulos estavam dentro de um cenáculo. Eles estavam com medo do Império Romano, perturbados. O que tinha dentro do cenáculo era medo, e o que faltava dentro do cenáculo era paz. Mas Jesus, quando ressuscita, ele nos mostra que ele também é o Jesus das portas fechadas. É difícil dar glória a Deus dizendo que ele é o Jesus das portas fechadas, porque se eu dissesse que é o Jesus das portas abertas, com certeza teria mais de 10 glória a Deus. Mas ele é o Jesus das portas fechadas, porque quando ele chega no cenáculo, ele não aperta a campainha, não bate na porta, não empurra a maçaneta, ele entra pelas paredes e lá dentro ele diz: paz seja convosco. O que faltava do lado de dentro era paz, mas o Jesus das portas fechadas sabe o que está faltando aí dentro. Ele chegou essa noite só para lhe dizer: vou preencher na tua vida essa noite o que está faltando. Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19 diz o texto que ele se apresentou no meio deles e diz: paz seja convosco. O lugar dele é o meio. Em Apocalipse 1:10, ele está no meio dos castiçais. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, ele está no meio do trono. Mas se você ler Números capítulo 7, versículo 89, ele está no meio dos querubins. Mas se você ler Sofonias 3, versículo 17, eu sou o Senhor que está no meio de ti. Mas em Salmos 22, versículo 3, ele não está à esquerda, nem à direita e nem na portaria, ele habita no meio dos louvores. Mas Salmos 46, versículo 5, se ele estiver no meio, no centro, a cidade não será abalada. Se o pregador estiver no meio hoje, nada acontece. Se o cantor estiver no meio hoje, nada acontece. Mas se ele estiver no centro, paz seja convosco. Mas tem aquele que Jesus havia dito a ele: será pescador de homens e te darei a chave do reino. Mas este mesmo estava frustrado. Havia negado Jesus por 3 vezes e pondera. Quando Jesus sai do sinédrio, ele nega pela 3ª vez. Diz o texto que Jesus olhou para Pedro. A palavra olhou no grego é implepto. Não é olhar como estou te olhando, é olhar profundamente na alma. O olhar de Jesus vale mais do que 1000 palavras. Jesus havia dito para o Pedro, que se achava muito forte. Eu não sei se você conhece jovem assim. Ele se acha muito forte. Só que Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe. E quando Jesus disse que iria para a cruz, vou parafrasear, o Pedro disse: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim, eu morro contigo. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega. Ou seja,
Pedro é aquele que Jesus levou para orar com ele, com João e Tiago. E no Getsemane ele dormiu 3 vezes. Quantas vezes? 3. Só que quem dorme na prova 3 vezes está vulnerável a negar no sinédrio 3 vezes. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Mas no domingo, Jesus apareceu para ele e fez 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Por que Jesus não desistiu de Pedro? Porque Jesus sabia que o mesmo que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, e Jesus fez 3 perguntas, em Pentecostes restaurado iria se levantar e pregar, e quase 3.000 almas. Ele não desistiu de você. Só que tem alguns jovens agora assembleando que assistiram 30 vídeos do YouTube e agora está dizendo que Judas foi decretado a trair e Pedro não. Isso aqui já vale a noite. Judas não foi decretado a trair, mas a porta que você bate após a queda define a tua restauração. Vou repetir, algum jovem precisava escutar isso. A porta que você bate após a tua queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos homens com 30 moedas, eles disseram se vira. E Pedro foi para Galiléia. Foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. Foi para o mesmo lugar que Jesus disse há 3 anos antes: farei de ti pescador de homens. Eu te trouxe no mesmo ambiente da adoração. Eu te trouxe no mesmo ambiente da palavra, só para te dizer: eu sou Cristo que restaura a tua vida. E se pecou, e se caiu, hoje Ele está dizendo: te coloco de pé e te restauro, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu sei que tem jovem que não dá glória a Deus, está fraquinho, não tem força nem para dar aleluia. Eu entendo, porque há alguém acusando de dia e de noite. Mas se tu hoje deixar o perdão de Deus entrar na tua vida, os céus estão nos dando uma notícia: quem intentará acusação contra os escolhidos, se é Deus, se é Deus, se é Deus quem te justifica. Quando Pedro prega, quase 3.000 almas se converte. Capítulo de número 3 de Atos, o primeiro milagre da igreja primitiva, tem um coxo na porta. O coxo está duro, querendo esmola, e o coxo não consegue caminhar. Mas o coxo pensa: se tem gente subindo para entrar dentro do templo, tem festa lá dentro. Se tem festa lá dentro, tem prata e tem ouro. Só que Pedro e João estão subindo. Só que o Pedro é aquele que sempre anda duro. Eu não sei se você conhece algum jovem assim, que quando sai com você para o restaurante, sempre ele esquece o cartão, na hora de pagar a conta ele vai para o banheiro. Esse é o Pedro. Um dia estava Jesus e Pedro, e os romanos vieram cobrar um imposto. Os judeus vieram a mando dos romanos. E Jesus olhou para Pedro pensando: Pedro vai fazer a minha. Na verdade, quem paga a conta do pastor é aquele que anda com ele. Jesus está falando. Só que a Bíblia não diz, mas eu imagino Pedro pensando: larguei tudo para te seguir, tô duro, deixei o barco, deixei a pesca, não tem $1. Pescar, tu sabe, Pedro? Eu pensei que sabia até aquela noite que eu estava lavando rede, e o Senhor chegou e falou para lançar do lado direito. Eu lancei e peguei tudo. Então lança agora a vara. Quando Pedro lançou a vara, pegou um peixe. O Pedro deve ter pensado: se o Senhor já murmurou, vou pagar imposto com peixe, vou perder a cabeça. O problema é que você e eu, jovem, acha que as respostas de Deus e os milagres de Deus vêm no natural, mas vêm por meios que você nunca imaginou. Abre a boca do peixe. O que tem aí dentro? Uma moeda. Qual a imagem? César. Então dá a César o que é de César. Só vou dizer uma vez: se esse crente que está do teu lado jovem, aquele que não pega nada, provavelmente vai ficar boiando. Mas se tu é aquele que lê Bíblia, que hora tu vai pegar? Qual a imagem que tinha na moeda? Então dá a César o que é de? Mas tem um crente aí do teu lado que nele tem a imagem e semelhança de alguém. Vai dar a Deus o que é de Deus ou vai economizar para amanhã? O coxo deve ter pensado: se tem gente entrando lá dentro, tem festa. Se tem festa, tem esmola. Pediu para Pedro esmola. Pedro olhou para ele outra vez duro e disse: não
tenho prata e não tenho ouro. O coxo deve ter pensado: se não tem prata e não tem ouro, o que está fazendo lá dentro dando glória a Deus? Eu não tenho prata, não tenho ouro, estou duro, estou na porta, coxo. Estes aí não tem prata e não tem ouro, mas está lá do lado de dentro dando glória a Deus. Não entrou na universidade, mas está do lado de dentro dando glória a Deus. Está passando por luta, mas está do lado de dentro dando glória a Deus. Deu até uma caída essa semana, mas está do lado de dentro, crendo que Ele restaura. O coach deve ter pensado: o que será que tem na AD Filadélfia do lado de dentro que não tem aqui fora? Se quiser eu te dou. Tem Jesus de Nazaré. Levanta! Só que o Evangelho chegou em Jerusalém e Judéia, mas no cronograma de Deus é Samaria e confins da terra. Só que para Samaria Deus precisa de alguém, e este é Filipe. Filipe é aquele que quando chega em Samaria quebra as barreiras culturais e diz o texto que ele prega Cristo. Tem uns jovens agora que querem enfeitar o Evangelho, quer falar difícil, quer enrolar. Para com essa palavrinha coach. Filipe pregou a Cristo. Diz o texto: demônios foram expulsos, paralíticos curados, houve grande alegria e almas se converteram. A cruz não precisa de adorno, a cruz não precisa de enfeite. Quer ser pregador, jovem? Não pregue para impressionar homens, pregue a Cristo e a cruz como ela é. Aleluia! Glória a Deus! Poderoso! O presbítero Josué é um desses. Um dia estava sentado depois do culto, jantando com um líder de jovens, e ele disse assim: você viu lá como que está a igreja? Eu falei: eu percebi, mudou bastante, né? E ele falou assim: mudou, porque se a gente não fizer assim, agora a gente não atrai os jovens. Quando eu prego para voltar, eu disse para ele: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Ele falou: dê, pastor Juliano. Eu disse o seguinte: você pode colocar pipoca, fumaça, sim, não sei o que, pode inventar. Se essa palavra não for suficiente, nada mais será. É a palavra que traz os jovens, é a palavra que sustenta os jovens, é a palavra que você deve guardar para subir para o arrebatamento santo. Sem a santificação ninguém verá Deus. Só que Filipe pregou a Cristo, mas agora precisa de alguém para pregar nos confins da terra. Tem alguém que respira ameaças de morte. A expressão grega respira ameaças de morte é boi selvagem. Só que eu conheço alguém que tem o aguilhão da graça, que doma qualquer boi selvagem. Está dando trabalho para o pai e mãe. O aguilhão da graça coloca ele em seu devido lugar. Quando Saulo está indo de Damasco, Jerusalém a Damasco, pegar cartas para prender cristãos, quem mexe com a igreja? O dono da igreja apareceu. Ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Diz o texto que Saulo caiu ao chão, porque a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. E no chão ele diz: quem é, Senhor? Jesus disse: eu sou aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia! Quando Paulo está ao chão cego, Jesus disse: vá à rua direita na casa de Judas Iscariotes. E os amigos de Paulo levou ele cego. Ontem ele estava pegando cartas para prender cristãos. No outro dia Ananias encontrou ele. Sabe como? De joelhos dobrados no chão. Depois do encontro com Cristo, tua vida nunca mais será a mesma. Só que agora Jesus está falando com Ananias: Ananias, vá até a rua direita na casa do Judas, porque lá eu já tenho alguém que eu escolhi. Vou parafrasear. Ananias falou: quem é, Senhor? Curioso, Jesus falou assim: é o Saulo. Quem? O Saulo. Mas esse não dá, não. Esse não dá para entrar no grupo de jovens. Não, esse não dá para sentar na mesa. Este não dá para ter comunhão. Ananias, na minha olaria não tem lata de lixo. Eu não jogo ninguém fora. É barro. Se na minha mão é barro, serve para quê? Para ser pisado.
Por isso que Aristóteles, estudando 20 anos na escola pós-socrática, ele defendeu uma tese depois de 20 anos. Sabe qual é a tese? Potencial não é ato. Potencial é aquilo que pode ser alguma coisa, mas ainda não é. Eu vou codificar. Pega uma pedra, traz na mão deste que está pregando. É o que? É pedra. Serve para quê? Para mim, potencial para ser nada. Se não fosse crente, para tacar na cabeça de alguém, ou tacar em cima da igreja dos crentes. Depois de crente, serve para ser pisada. Mas se levar para um escultor, ele diz, é pedra, mas tem potencial para ser uma escultura linda e bela. Se pegar o barro e trouxer para este que nos fala, serve para quê? Para ser pisado. Mas se levar poleiro, ele diz, eu limpo, modelo, faço um vaso, põe no fogo, tiro do fogo, e se trincar, não pinto. Comigo não tem ninguém trincado. Eu quebro, mas não te perco. Eu vou repetir. Eu te quebro, mas não te perco, jovem. Eu faço de novo. Eu aprendi que o problema não é ser quebrado. O problema é o profeta na janela te olhando por nome de Jeremias para contar a tua história depois. Mas ser quebrado na mão do oleiro é uma bênção. Mas ele te faz de novo. Ananias, para você não serve para nada. Para mim, é um vaso escolhido. E vai padecer pelo meu nome. Se você entrou aqui no culto essa noite pensando que eu ia pedir para você cutucar 2 ou 3 e dizer que Deus está dando vitória, tu errou endereço no culto essa noite. Eu não sou no chantilly, gosto da amarga do café. O que é evangelho? Vai padecer pelo meu nome.